Saudações, pessoal! Então, estamos aqui chegando no nosso último módulo do curso, né? Na nossa última aula. E simplesmente nessa última aula, eu gostaria de finalizar para vocês, né? Desejando o máximo de sucesso para vocês em todos os empreendimentos, em todas as suas jornadas profissionais, né? Não somente profissionais, como também pessoais, né? Uma vez que vocês também estão aqui qualificados para trabalhar de forma profissional, também de forma pessoal, com muito mais eficácia, com muito mais sofisticação, com muito mais desempenho e habilidades formadas, tá ok? E é de suma importância, né, que vocês, na verdade, valorizem esse trabalho e nos auxiliem também a compartilhá-lo para o máximo de pessoas possíveis. Tá ok, pessoal? Vamos então para a nossa aula final, que é sobre simplesmente o dimensionamento do espaço e do ambiente de armazenamento fabril e de distribuição de alimentos, as plantas baixas. Bem, como vocês já devem ter aí de costume entendido, depois do processo de plantio, depois do processo de colheita, temos aí o pós-colheita, o processamento dos alimentos, né? E também o pós-processamento dos alimentos. Para isso, na verdade, vocês têm que entender que nós estamos trabalhando desde a cadeia do plantio, né, da produção, do cultivo de alimentos, até a cadeia final, de produção final, dos produtos e alimentos finais que simplesmente vão ser destinados ao consumidor final, né, aos clientes e às pessoas que ali anseiam e desejam esse produto alimentar. E nessa cadeia de produção, nós temos aqui que mostrar para vocês que simplesmente vocês conseguiram aí identificar o plantio, a colheita e chegaram na produção final. E na produção final, não obstante do processo de plantio, não obstante do processo de colheita, vocês têm que trabalhar aí de certa forma com uma matemática, né? Porque não adianta vocês trabalharem de forma vulgar, de forma aleatória, né? De forma desconecta, ou de qualquer forma, trabalhar de qualquer forma, de qualquer jeito, porque vocês não vão ter um resultado satisfatório dessa forma. Tá ok, pessoal? Então vamos lá trabalhar de forma saudável, de forma profissional, com conhecimento técnico das áreas das quais vocês estão atuando, para que vocês tenham um maior resultado e para que vocês possam compartilhar o melhor de vocês para o mundo. Bem, já que chegamos aqui na etapa de produção dos alimentos finais, vocês devem entender que vocês precisam de um ambiente, de um local de produção, que na verdade é nada mais, nada menos do que a fábrica de produção de vocês, tá ok? Então nessa fábrica, o que se precisa na fábrica? Precisamos entender que a fábrica irá ser dimensionada de acordo com o tamanho total da produção de alimentos que vocês desejam produzir e também de acordo com a quantidade de colheita que vocês obtiveram dos produtos finais ali obtidos do plantio, tá ok? Então vocês têm aí de saber isso aí, de certa forma, muitos pecam nisso, né? E também vocês têm que tomar cuidado, porque vocês também não podem fazer uma fábrica demasiadamente pequena, que vai simplesmente sofrer bastante aí com o processo de produtividade, né? Ela tem que ser num tamanho adequado, né? Então vamos aprender aqui a dimensionar essa fábrica, para que vocês não corram o risco aí de ter problemas futuros, né, com isso depois, né? De estar refazendo a fábrica mais de uma vez, né? Porque uma vez só basta para que vocês tenham aí simplesmente uma fábrica que vai cobrir todas as suas necessidades, entenderam? Porque muitos podem falar assim, mas eu vou fazer ela agora e depois lá na frente eu amplio, né? Não é bom fazer isso porque vocês vão jogar dinheiro fora, né? Vocês simplesmente vão ter um gasto a mais aí nisso daí. Então se vocês se precaverem, se prepararem e fazerem tudo de início, já bem feito de início, né? Já tudo bem detalhado de início, então vocês correm menos risco de terem problemas eventuais aí com essa situação, tá ok? Então, o dimensionamento vocês têm que fazer um estudo, né? Quanto vocês vão produzir. Então, de acordo com quanto que vocês vão produzir, vocês vão dimensionar o tamanho da fábrica de vocês. Por exemplo, vocês têm uma produção de tantos e tantos hectares, quantas toneladas vocês vão produzir ali de alimento? Quantas
toneladas vocês vão colher de alimentos. De acordo com a quantidade de toneladas, vocês têm que ter simplesmente um sistema de armazenamento dessa colheita adequado para essa quantidade de toneladas que vocês plantaram e colheram, tá ok? E depois do armazenamento, que é crucial vocês entenderem que para tantas toneladas colhidas, vocês têm que ter um armazenamento dedicado próprio para tantas toneladas colhidas. E depois de tantas toneladas de alimento colhidos, vocês têm que ter aí uma fábrica que consiga processar essas toneladas de alimentos por pelo menos aí um período de entre de um a um mês, né? Na verdade, bastante para que vocês tenham um alimento aí, para vocês processarem um alimento sem que ele estrague, tá ok? Então vocês têm que entender também, né, no caso de vocês quererem um alimento fresco, que nem um milho fresco, né? Por exemplo, vocês querem trabalhar só com milho fresco. Então, se vocês querem trabalhar só com milho fresco, então aí, na verdade, já cai, né, o processo de produção, de processamento, já cai de um mês para uma semana. Então vocês têm que ter uma fábrica que consiga atender, consiga trabalhar com o milho verde durante uma semana, né? Ou então vocês simplesmente vão ter que trabalhar e processar esse alimento para reprocessá-lo mais futuramente, tá ok? E já que vocês entenderam essa parte do dimensionamento, né, de dimensionar o tamanho da fábrica de vocês, eu vou deixar aqui só uma questão por alto, né, não vou detalhar muito em questões matemáticas, em cálculos matemáticos, porque isso aí, na verdade, muitos podem fazer de forma intuitiva, outros podem querer fazer de forma mais científica, né? E aí fica a critério de vocês, eu vou deixar isso aí para vocês se aprofundarem por conta própria, tá, pessoal? Até porque cabe a vocês entenderem o que vocês realmente vão querer para o futuro de vocês aí, né? E cientes disso, vamos então para essa fase, que é simplesmente entender quanto que vocês vão produzir na fábrica de vocês e o mais básico de tudo, entender que vocês têm que processar determinada quantidade de alimentos e que simplesmente a câmara de refrigeração e de congelamento da fábrica de vocês deve ser condizente com o armazenamento da colheita pela qual vocês vão trabalhar ali dentro, tá ok, pessoal? Então vocês têm que ir trabalhar com algo sob medida para ter aí uma produção adequada e um fluxo de produção sem interrupção. Visando isso, vocês já entenderam como tudo funciona, né? A questão do dimensionamento, né? Para que vocês tenham aí noção do dimensionamento da empresa, da fábrica de vocês. E aí vocês vão entender quantos hectares vocês precisam aí de plantio e de colheita para se trabalhar em determinada fábrica, planta fabril, na qual vocês precisam dimensionar ela para tantos metros quadrados. Então, quantos metros quadrados de fábrica vocês precisam para trabalhar essa quantidade de hectares colhidas, né? A quantidade de toneladas colhidas. A fábrica, geralmente, quando se trata de fábrica de alimentos, geralmente ela tem um andar, né? Vocês não precisam frisar em criar uma fábrica de 2 andares, porque simplesmente a parte de 2 andares geralmente é mais voltada para a administração, né? Questões administrativas, questões mais voltadas para o RH, para os recursos humanos, né? Para o pessoal que está trabalhando ali simplesmente em outras qualidades da fábrica, que nem a promoção, divulgação, né? E a parte de finalização ali de entrega dos produtos finais, como a parte de escritório também da empresa, da fábrica, né? A fábrica em si, ela geralmente tem apenas um andar, né? Apenas um andar térreo, um andar o solo, né? Então, vamos ver aí também, né, que nessa questão de produtividade, vocês têm que estar cientes que toda a produção da empresa, ela deve ser simplesmente baseada para que vocês não corram o risco, né, de fazer contaminação cruzada dos alimentos dentro do setor fabril. Então, como vocês vão evitar a contaminação cruzada? O que é a contaminação cruzada? A contaminação cruzada, na verdade, é quando vocês contaminam o produto final com o processo de transição de outras pessoas, né, de outros alimentos que estão no início de produção, nas etapas iniciais de produção. Que nem, por exemplo, isso aí é claro que é mais voltado para produtos de origem animal, né, em que ocorre essa contaminação com muito mais intensidade. Já os alimentos de origem vegana, né, que nem é o que nós trabalhamos aqui, não tem tanto esse risco de contaminação cruzada quanto os alimentos de origem animal, né?
Pelo menos isso em uma certa circunstância é bem melhor, é bem mais fácil de se trabalhar. Mas mesmo assim, para evitar a contaminação cruzada a todo custo, devemos trabalhar baseados nessa ciência, nessa determinada constatação, porque assim nós vamos conseguir melhorar o fluxo de produtividade também, né? Não apenas em relação à contaminação cruzada, a questão da qualidade, mas também no fluxo de produção, no fluxo de produtividade que vai ser melhor e maior. Então, por exemplo, se o produto entra pela porta X, a porta X não pode estar simplesmente embaraçada com a porta Y, que é a porta de saída, né? Por exemplo, a matéria-prima do alimento entrou na porta X, então o processamento se dá na porta X. Então, durante a porta X até a porta Y, esse deve ser o caminho direto da produção do alimento, sem que o alimento retorne para um cômodo, né, para uma área do setor fabril em que esteja simplesmente trabalhando com a matéria-prima inicial, né? A matéria-prima inicial é como se fosse um circuito em que vocês têm que trabalhar em linha reta, né, desde o processo inicial ao processo final do produto. Vocês têm que trabalhar de forma a ter linearidade no processo de produção e no processo de entrega do produto final. Tá ok, pessoal? Para que o fluxo de produção aconteça sem nenhum tipo de intervalos, porque pode acontecer de um funcionário estar entrando na etapa final de produção, né, e se esbarrar com aquele que está no processo inicial. E não é bom ter esses esbarros de pessoal dentro da indústria, dentro da fábrica. Deve ser algo linear. Por exemplo, deve ser estaticamente, deve ser intencionada o processo de fabricação dos alimentos ali dentro da fábrica, desde a sua planta baixa, para que as pessoas tenham um layout de fábrica adequado para a produção, sem que haja esbarramento de pessoal, né? Para que eles trabalhem de forma livre. Simplesmente o que for trazer a matéria-prima, que é o alimento ali in natura para o processamento, ele simplesmente não deve se esbarrar e entrar em contato com aquele que está embalando o produto final, né, da produção final. Simplesmente é basicamente isso, tá, pessoal? Então o layout de produção, ele deve ser baseado nessa qualidade aí, para evitar a contaminação cruzada dentro da indústria de alimentos. E tendo isso como base, né, pessoal, vocês têm que entender também que vocês podem pegar vários layouts de planta baixa de indústria de alimentos em qualquer tipo de site aí também disponível na internet. E vocês podem se basear com base nisso, né? Claro que adaptando, fazendo as adaptações necessárias para a fábrica de vocês. E lembrem-se também que a fábrica, o tamanho da fábrica, ele vai se basear, né, também na quantidade de equipamentos que vocês vão estar dispondo dentro da fábrica, né? Por exemplo, vocês têm equipamentos tal, vocês têm a demanda, exige-se na sua fábrica tais equipamentos, né? Tantas e tantas mesas, tantos e tantos funcionários. Então a fábrica final ela vai ser baseada nisso daí, né? Com base nisso daí vocês vão estipular e dimensionar a planta baixa, na verdade o perímetro da fábrica de vocês. Tá ok, pessoal? Então era essa a aula de hoje. Para finalizar, gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem aqui, porque vocês, com esse grande entusiasmo, simplesmente poderão fazer mudanças incríveis aí no ambiente do coletivo de vocês. Tá ok, pessoal? E lembrem-se sempre, compartilhem essas boas intenções, compartilhem esses vídeos, essas aulas gratuitas, para esse material gratuito para todas as pessoas aí que estiverem ao redor de vocês. E vamos ajudar aí a contribuir para melhorar a sociedade como um todo. Tá ok, pessoal? Um forte abraço e até quem sabe, próxima aula, próximo curso, né? Vocês é quem escolhem, vocês é quem decidem, vocês é quem conduzem o destino de vocês. Estarei aqui disposto para atender a cada um de vocês que entre em contato no e-mail para tirar suas dúvidas, para sanar suas dúvidas. Simplesmente estejam à vontade, né? Porque será uma grande honra estar colaborando e contribuindo para o avanço e para o sucesso de vocês. Até mais e forte abraço.